Mais informação chegando no Cidade. Polícia Civil investiga furtos a pacientes dentro do hospital de Ceilândia. Quem tem mais detalhes é Josiane Ricardo. Josi, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Henrique. Obrigada, boa noite a todos. Gente, que história, né? Isso começou com um depoimento do Wesley, que está aqui comigo. Vou chamar ele aqui para bater esse papinho com a gente, porque ele procurou a nossa produção e ele fez uma postagem nas redes sociais denunciando o que teria acontecido. Henrique, ele sofreu um acidente de moto, está aqui com o braço enfaixado, procurou o Hospital Regional de Ceilândia, onde nós estamos, e disse que teria recebido uma medicação desse enfermeiro. Quando ele acorda dessa medicação, porque ele dormiu, segundo ele, a aliança de compromisso dele, a aliança de ouro, não estava mais no dedo dele. R$500 por mês ele pagou durante 10 meses, R$5.000. Depois desse relato dele, por que eu estou contextualizando isso? Porque depois do relato dele, outras vítimas apareceram. Deixa eu chamar o pessoal que está aqui, todo mundo na frente do hospital, só para vocês terem uma noção. Todas essas pessoas que estão aqui comigo agora, elas contam a mesma coisa. Procuraram atendimento tanto aqui no HRC como no hospital de Taguatinga, e quando acordaram de uma medicação que teria sido administrada por esse enfermeiro, estavam ali sem as joias, sem as alianças. Eu vou começar esse papinho, obrigado pessoal, daqui a pouquinho eu chamo vocês. A gente conversa também. Vou começar esse papinho agora com o Wesley, Henrique, passo até para você também, porque ele foi o primeiro a estar aqui com o boletim de ocorrência nas mãos, e aí de uma maneira muito rápida, Wesley, obrigada pela sua participação aqui. Você fez o boletim de ocorrência e foi justamente isso que teria acontecido. Procurou o hospital e acordou sem sua aliança. Exatamente. Henrique, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço dado, né? Essa situação aconteceu e eu resolvi gravar um vídeo, né? No mesmo dia que ocorreu a minha situação, um colega que está aqui presente também aconteceu de ter a mesma situação com ele. Então, resolvi gravar um vídeo, eu sabia que outras pessoas iriam aparecer, né? Então, assim, situações que ocorreram antes do nosso caso aconteceu aqui no Hospital de Ceilândia. O pessoal procurava o pessoal do hospital e era tratado como maluco, né? Eles não davam tanto atenção. Como no meu caso específico aconteceu 2 casos no mesmo dia, eles tiveram que dar um pouco mais de atenção, porque a descrição da pessoa a gente passou exatamente, né? Então não fazia sentido o hospital continuar negando que algo estava acontecendo aqui, né? Algo que era tão... a gente não sabe de fato que tipo de medicação que era dada. A gente só consegue, chega ali, se identifica ali rapidamente ali que vai colocar uma medicação e a partir daí você apaga, você não tem noção de mais nada. Então isso é muito preocupante, né? Essa foi a minha vontade de colocar isso a público, né? De procurar o máximo para que a gente consiga divulgar e conseguir de início, né, parar essa pessoa para que ela pare de cometer esse tipo de crime, né? Então assim, é algo muito preocupante mesmo, né? Henrique, ele te escuta. Pessoal, pode ficar aqui pertinho da gente também, para todo mundo bater esse papo junto. Ô Wes, primeiro... E só acrescentando também... Pois não. Então, só acrescentando, então assim, a mesma situação que ele comete, da mesma forma, o crime cometido é da mesma forma com todo mundo, entendeu? Ele aborda a pessoa, ele identifica a pessoa, então assim, outras pessoas que, como eu falei anteriormente, chegou a procurar o hospital, tem pessoas cardiopatas, tem pessoas que foram injetadas dentro do próprio banheiro, entendeu? Então, assim, é algo muito preocupante, é algo que deixa a gente numa situação difícil. Uma vez que a gente está no hospital, né, procurando atendimento, a gente se coloca numa condição horrível, né? Então, essa questão, eu peguei, inclusive, eles têm no quadro lá de funcionários, né, de quem está trabalhando no dia, após acontecer o episódio comigo e com o Romário, que está aqui, ele simplesmente, ele sai do local e ele não vai ao enfermeiro responsável e fala, olha, eu estou saindo. Ele simplesmente abandona, vai embora, inclusive tem isso relatado lá, entendeu? Assim como falta de medicamento, o medicamento que não se sabe, provavelmente é o que está sendo utilizado, isso a polícia precisa investigar e ele vai ter condições, porque o próprio pessoal do hospital já fez essa informação para mim, que está assumindo medicamento, entendeu? Que a gente não sabe, é algo muito perigoso, Henrique. Ô Wesley, primeiro eu quero te parabenizar pela sua coragem, pela sua iniciativa. Parabéns mesmo, né? Agora, tá claro que você, no seu caso, ao lado dos seus colegas, também pacientes do hospital,
já sabem, entre aspas, quem é, já está identificado. Quando você disse isso na delegacia, não é? Porque a ocorrência está na sua mão, o que a polícia te falou? Então, Henrique, assim, a questão é o seguinte, até as demais pessoas que estão me procurando, eu estou tendo um cuidado, né? Eu peço que as pessoas entrem, me falem a descrição, né? Para ver se bate com a mesma pessoa. E o que está acontecendo, que as outras pessoas, inclusive a gente estava aqui, a gente está com a esposa de uma das pessoas que também teve essa situação, ela chegou, me encontrou, viu o meu vídeo, né? Ela falou, eu te vi seu vídeo. Então, assim, a mesma descrição, é a mesma pessoa. Ao chegar na delegacia, eu confesso a você que às vezes a gente vai naquela euforia para ver se o negócio acontece lá. O agente ali, ele recebe a tua denúncia, né? E assim, coloca lá nos autos lá, furto e tal, enfim. Mas a gente sai de lá sem a certeza, né? Assim, sem saber se de fato isso vai dar prosseguimento. Então, esse foi o primeiro motivo. Falei, eu preciso vir aqui na ouvidoria também, fiz a reclamação. E aí depois que criei um grupo de WhatsApp com essas pessoas que teve essa mesma situação. Então, assim, isso é muito importante, assim, a partir desse momento a gente entender que era necessário a gente colocar isso público, né? Wesley, é isso. A gente está aqui com as outras pessoas também. Todas elas fizeram um boletim de ocorrência. Deixa eu dar uma passeada aqui, Tobias Barreto. Conversar aqui rapidamente também com o Romário. Romário, rapidamente, conta pra gente. Boa noite, obrigada pela sua participação. Como foi seu caso? O meu caso que eu dei entrada era 1h30 da tarde aqui no hospital da Ceilândia, com muitas dores no abdômen. Aí eu passei pela triagem e não tinha passado pelo médico. Aí uma moça me cedeu o lugar, que eu estava passando com muita dor. Aí esse enfermeiro me viu, aí me perguntou o que eu tinha. Eu falei para ele que eu estou com muitas dores no abdômen. Aí ele, não, então vou passar uma medicação para você. E eu como estava com muita dor, não prestei atenção, porque eu ainda não tinha passado pelo médico ainda. Aí ele arrumou uma maca e um lençol. Aí ele me deu uma injeção na veia e eu apaguei. Aí vim acordar, já era 6h30 da tarde. E quando você acordou? Eu não vi minha alinhação no meu dedo, aí deu um desespero. Aí eu vi o nosso amigo com a mesma situação. A gente está aqui também, Henrique, com a esposa de um paciente que teve uma situação parecida também. Ele procurou o hospital da Ceilândia ou de Taguatinga? Só ficar aqui pertinho. Sim, eu vim com ele aqui para o hospital da Ceilândia. Ele estava passando mal, com falta de ar, e eu trouxe ele ao hospital da Ceilândia e ele foi diagnosticado com pneumonia. Ele foi internado por conta da pneumonia. E resumindo, eu estive com ele todo o tempo, mas precisei ir em casa. E justamente quando eu estive em casa, que ele ficou só, foi quando esse funcionário o abordou, dizendo que ia lavar o acesso dele com soro. E na hora que ele aplicou esse soro, meu marido disse que sentiu uma dor de cabeça imensa, que ele nunca sentiu na vida. E sentiu muito mal, um mal-estar muito grande, e a partir daí ele não se lembra de mais nada. Isso ele me contou no dia seguinte, porque no mesmo dia ele não conseguiu me falar nada. No mesmo dia, que foi num sábado, eu só fiquei sabendo disso porque eu liguei, como eu estava em casa, eu liguei para saber se estava tudo bem, se ele tinha tomado café. E aí quem atendeu foi uma moça que estava numa maca, paciente também ao lado dele. E ele teve algum objeto furtado também? Sim, a aliança. Então, a moça que estava do lado me atendeu o telefone e falou, acho melhor você correr para cá, porque o seu marido, do nada, ele ficou agitado e estão querendo amarrar ele na cama, porque ele está muito agitado. E era por causa da aliança que ele tinha levado? Não, Aí ele reportou isso à senhora ou foi por conta da medicação? Ele não tinha visto que tinha perdido a aliança ainda. Ele estava agitado por conta da medicação que foi aplicada nele. Porque a moça que estava do lado relatou que assim que ele recebeu essa medicação, dizendo o enfermeiro que era um soro, não sei se era enfermeiro ou técnico, que era um soro, foi quando ele começou a ficar agitado. Ele não ficou normal. Então são muitas questões graves, né? Tanto a questão do furto como também da medicação. Tem uma outra paciente aqui também que procurou a polícia, né? No seu caso foi no hospital de Taguatinga. Deixa só a gente ficar aqui de frente com
o Tobias. E aí o seu caso foi a mesma coisa, aliança. A mesma coisa, exatamente. O que acontece? Ele já, quando viu minha aliança, olhou minha aliança, aí começou a... Eu tinha acabado de chegar da radiografia, ele falou, vai ter que tirar a aliança, vai fazer outros exames. Eu falei, não, eu acabei de... O que era para ter tirado a aliança não tirou, que foi a radiografia. Ele falou, não, vai ter que tirar. Eu falei, ixi, a minha aliança é muito antiga, não sai do meu dedo por nada. Ele foi lá, pegou um gelzinho, passou na aliança e puxou a aliança, arrancou a aliança do meu dedo. Falou, vou colocar num saquinho. E enquanto isso ele injetava, né? Não sei o que ele injetava, eu sei que eu apaguei. A última palavra que eu ouvi foi saquinho. Aí eu apaguei e pronto. E quando eu acordei, já me dei falta da aliança, procurei. O pessoal do hospital fez pouco caso, tipo assim, parecia que eu tinha que provar que tinha entrado com a aliança lá, tipo, parecendo que eu que era a culpada na história. O pessoal não acreditou, né? Aqui ninguém pega aliança, aqui ninguém mexe, que parecia que o meu caso foi em janeiro, né? Então não tinha nenhum outro caso a par. Eu até olhei na internet assim, não tinha outro caso que tinha outras pessoas reclamando de aliança, então eu falei assim, então o meu foi o único, vou deixar pra lá. Meu esposo foi lá, derreteu a dele, fez outra pra mim, enfim. E agora apareceram todas essas pessoas, Henrique, relatando a mesma coisa, falando o mesmo caso para a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, 15ª Delegacia agora investiga o caso desse enfermeiro que teria furtado as alianças de vários pacientes, tanto no hospital de Ceilândia como também em Taguatinga. Ô Josi, denúncias seríssimas que esses pacientes trazem, seríssimas, que precisam ser apuradas devidamente. Esse enfermeiro está identificado, evidentemente. Agora eu lhe pergunto, o que diz a Secretaria de Saúde, Josi? Esse enfermeiro está identificado tanto pela Polícia Civil como também pela Secretaria de Saúde. A gente tem uma nota aqui. A Secretaria de Saúde informa que o enfermeiro em questão foi afastado de suas funções para que os fatos sejam devidamente apurados e as providências cabíveis sejam adotadas. Henrique, foi isso que disse a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Vamos continuar acompanhando atentamente a todos os pacientes. Muito obrigado aí pelo carinho e atenção com o nosso Cidade Alerta. Valeu, Josi!